Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. A leitura já foi feita uma vez, mas vamos ler novamente para ficar gravada em nossas mentes e nossos corações. Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19. Aleluia. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhe: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tomai vosso assento. Sou grandemente contente, alegre, e agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, ao pastor e ao todo o ministério pela confiança. Mas vamos ao texto. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus, ele não estava em Jerusalém, e também ele não estava na Galileia, o lugar onde ele nasceu. Ele estava fazendo um caminho. Ele estava saindo de sua terra e indo até Jerusalém. E se você for perceber, se você for ler na versão NVI, você vai perceber que a Bíblia diz que chegando na divisa entre Galileia e entre Samaria, Jesus ele se encontra com essa aldeia que aqui estava estabelecido esses 10 homens leprosos. Na tradição judaica antiga, os leprosos passavam por uma averiguação ao sacerdote, e quando o sacerdote constatava que este homem verdadeiramente estava contaminado pela lepra, esse homem era excluído da sociedade. Ele tinha que ir para um lugar onde ele não conseguia ter contato com a sua família, ele não tinha contato com os seus, ele ficava à mercê do tempo, ele não podia contar com os amigos que ele tinha, ele não podia contar com a ajuda necessária, ele podia contar a menos com a sorte, com algum viajante que passava e deixava algum alimento para eles, porque eles não podiam fazer nada. Se você for ver no Levítico, no livro do Levítico, capítulo 13 e 14, você vai ver Deus tendo uma conversa tão íntima com Moisés e com Arão. E nessa mensagem, nessa conversa, Deus fala com Moisés e com Arão a respeito dos leprosos, a respeito dessa doença, que na época era uma doença tão terrível, e todos dela tinham medo. E nessa conversa, Deus fala para Moisés e para Arão: Ora, se alguém adquirir essa doença, vocês pegam essa pessoa, colocam em um lugar separado, analisa ela. Se vocês estiverem com dúvida, deixa ela 7 dias. Depois de 7 dias, torna a averiguar novamente. E se vocês constatarem que é realmente lepra, pega essa pessoa e atira do arraial e leva para fora. E no texto que nós lemos, esse texto de Lucas, do doutor Lucas, nós vemos que existiam 10 homens que já tinham sido constatados pelo sacerdote que estavam verdadeiramente com a lepra. E eles não podiam mais participar da sociedade, não podiam mais trabalhar, conviver com a sua família. E agora imagine você, tenha compaixão e imagine você nessa situação. Você adquiriu essa doença na época tão mortal, e você não tem contato com os seus parentes, você não tem contato com os seus irmãos, com os seus pais, e todos
olham para você com desprezo, alguns até com dó, e falam: esse é mais um miserável que irá morrer no deserto, que não tem mais solução para ele. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela conta os problemas das pessoas, mas para tudo ela tem uma solução. Porque a Bíblia, ela trata do Jesus, e hoje com a classe Miriam eu estava falando do plano perfeito, que é a nossa lição, que fala sobre um plano tão perfeito de Deus para trazer a salvação ao mundo. E a salvação veio por Cristo, veio pelo Cordeiro Imaculado, que foi morto, que foi ferido, para salvar os pecados de toda a humanidade. E o Cristo, nesse percurso, ele estava no plano do Deus, ele estava no plano de teu Pai, estava fazendo todo o projeto, percorrendo o caminho e pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. E neste momento em que a Bíblia, em que esse maravilhoso livro nos mostra estes 10 homens que não tinham mais solução para a vida deles, estes 10 homens que já estavam à mercê de tudo e de todos, não tinha mais solução para a vida deles, eles tiveram um encontro com este Cristo, com este Jesus, que era conhecido pelos leprosos, que era conhecido pelos enfermos como milagre dos milagres. Porque onde ele passava, as enfermidades eram curadas, onde passava, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. E estes homens que já não tinha mais jeito para eles, eles tiveram esse encontro maravilhoso com Cristo. Esse encontro maravilhoso que o próprio Cristo fala: vão até o sacerdote e mostrem-se para eles. E todos tiveram fé, e todos foram, mas nem chegaram no sacerdote, porque no meio do caminho todos perceberam que já estavam curados. Todos perceberam que aquela lepra, que aquela doença mortal já saíra do seu corpo e agora estavam limpos. E poderiam voltar para o meio da sua família, poderiam voltar para o seu trabalho, para o meio da sociedade. E agora eles se encontram em um impasse. Quem sabe talvez ele, de tanta alegria, quer ir logo para a família, quer ver seus amigos, quer comemorar, mas apenas ele decidiu ter gratidão no seu coração. Ele decidiu agradecer, e ele volta correndo, ele volta saltando, ele volta glorificando a Deus, e ele se prostra em terra, com a cara na terra, agradecendo a Cristo, agradecendo esse tão grande milagre que acontecera na sua vida. E o próprio Jesus, ele fala: não foram 10 que foram curados, porque só um veio, e ainda é um samaritano, ainda é um estrangeiro. E a Bíblia toda, ela tem vários significados. E nesse texto em específico, esse apenas uma porcentagem significava o povo que tinha gratidão, porque todo o resto, o Cristo pregava, ensinava, trazia alimentos, e eles estavam ali apenas para se aproveitar. Eles não queriam o evangelho de verdade, eles queriam apenas os benefícios, não queriam o sacrifício, porque a vida evangélica é uma vida de sacrifício. Todos nós sabemos, e quem está entrando agora na vida evangélica é algo maravilhoso, mas saiba, é difícil. Mas tenha no seu coração que em todos os momentos Cristo não vai te abandonar. O Deus vai continuar na sua vida em todos os momentos. E esses homens, eles foram, e eles não tiveram essa gratidão no seu coração, e apenas um voltou. E agora eu te faço uma pergunta, por gentileza não me responde para você mesmo. Hoje já é dia 4 do mês de janeiro de 2026. Eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas na sua vida neste ano, mas você já agradeceu? Você já dobrou seus joelhos pela manhã e agradeceu pela noite que teve, pelo maravilhoso sono, pelo descanso, pelo trabalho, pela família? Então tenha gratidão no seu coração. Esses homens, eles foram, mas um voltou. E esse que voltou, ele recebeu algo muito maravilhoso, bem mais do que a cura. Ele recebeu a salvação. E esse projeto, esse plano perfeito de Deus, trazendo a salvação para a humanidade, veio através do Cristo,
que morreu lá no Calvário, vertendo o seu sangue para perdão do seu pecado e do meu. E no versículo 19, ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse leproso, ele recebeu a cura, mas ele recebeu algo bem mais especial do que uma simples cura. Ele recebeu a salvação da sua vida e, consequentemente, a salvação da sua família. Porque é claro que quem recebe grande bênção não fica calado, ele quer falar. Tantos aqui recebem a bênção de Deus e vêm aqui e contam o seu testemunho, e a igreja se alegra e todos nós nos alegramos juntos, porque a bênção de Deus é algo maravilhoso em nossa vida. E esse homem, ele recebeu algo maravilhoso das mãos do próprio Cristo, a salvação. A salvação de seus pecados, o perdão, e agora ele volta para a sua família, feliz, contente. Só que eu pergunto, tem gente, talvez tenha aqui, nesse recinto, neste templo, nessa casa de oração, que tem um problema. E que talvez você já foi no médico e o médico falou: não tem saída. Para você não tem mais esperança. Mas eu te digo, o Cristo tem a esperança para você. Ele é a sua própria esperança. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 3 anos, eu quebrei minha perna e o médico falou: você não vai andar normal, você vai andar mancando, você vai mancar. Só que a minha mãe, sendo muito crente, ela intercedeu. Ela fez uma campanha e hoje eu ando normalmente. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Isso é bênção de Deus para a igreja. Tenha fé. Tenha fé. A fé desse homem trouxe a cura e trouxe a salvação para ele e para a vida dele. Tenha fé em Cristo Jesus. Tenha um pouco mais de fé no seu Deus, porque é um Deus tão presente na sua vida e que às vezes por mínimas coisas nós não percebemos, mas Deus está a todo momento do seu lado. Deus, ele não te abandona e ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar do seu lado sempre e em qualquer momento. Basta você estar disposto a ter gratidão, a agradecer a Deus pelas bênçãos que ele faz na sua vida. Seja grato. Eu sempre me lembro do que o pastor ensina nos cultos de terça-feira. A gratidão faz tantas coisas boas na sua vida que você não tem noção. Seja grato por tudo que Deus faz. Seja grato pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelo seu trabalho, que às vezes é difícil e nós entendemos. Seja grato, porque Deus, ele está do seu lado, esperando um simples movimento do seu coração para recebê-lo, para ele derramar o teu Santo Espírito no seu coração, na sua vida, e o Santo Espírito vai habitar e vai fazer morada e vai fazer grandes transformações de mudanças e vai abençoar grandemente a sua vida. Convido a igreja para se colocar de pé. Quem sabe você que entrou nesse lugar, neste momento, hoje você decidiu estar na igreja, vir a essa casa de oração, porque talvez a sua vida, talvez você tenha um problema que não tem solução para os médicos, para os juízes, mas Deus tem uma solução. Talvez você decidiu hoje: eu vou àquela igreja e eu vou entregar a minha vida para Cristo, mas eu preciso de um sinal. Este é o sinal que você estava esperando. Deus, o Jesus Cristo, o Espírito Santo está de braços abertos para te receber. Basta apenas você aceitá-los. Basta apenas você levantar a sua mão e falar: eu quero aceitar a Cristo. E o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida e vai fazer grandes mudanças na sua vida. Onde está você? Onde está você que precisa de uma maravilha, que precisa de uma bênção da parte de Deus? Onde está você que não tem mais solução para a sua vida? Você acha que não tem solução, mas o Cristo que deu solução para esses homens é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e que pode fazer grandes mudanças e trazer grandes bênçãos na sua vida nessa noite. Onde está você?
Deus, Ele está te esperando de braços abertos, esperando um simples movimento da sua mão, um simples andar, um simples caminhar, e vem aqui à frente e o Espírito Santo habitará a sua vida nessa noite. Onde está você? Não tem ninguém? Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Continue grato, continue fiel, porque Deus tem grandes maravilhas na sua vida nessa noite. Continue andando nos santos caminhos de Deus, e Deus continuará abençoando a cada um. Agradeço sim a oportunidade em nome de Jesus. Amém.